Olá, sou o professor Frank Souza e hoje vamos discutir sobre as questões da educação cognitiva e da psicopedagogia. Qual a sua relação? Provavelmente muito estreita. Quero iniciar indicando este livro do Vítor da Fonseca, Cognição, Neuropsicologia e Aprendizagem, abordagem neuropsicológica e psicopedagógica. É um excelente livro de estudo para nós psicopedagogos, para o nosso fazer, para a nossa prática. Compre, adquire, né? Vamos estudar, que ele é fantástico. Muito bem. Então, primeiro nós precisamos entender o que é cognição. Cognição é uma função psicológica atuante na aquisição do conhecimento e se dá através de alguns processos, como a percepção, a memorização, a associação, raciocínio, imaginação, juízo, pensamento e linguagem. Então, a cognição realmente é essa função que é responsável pela aquisição do conhecimento. Por isso, então, pensarmos em uma educação cognitiva. E a psicopedagogia tem a ver o quê? Ora, a psicopedagogia é justamente a área que estuda a aprendizagem humana, né? Todas as suas questões que envolvem essa aprendizagem, né? Então, de uma maneira estrutural, de uma maneira construtiva, interacional, que as aprendizagens podem acontecer, né? Integrando sempre os aspectos cognitivos, afetivos, sociais, culturais, enfim, tudo que envolve a aprendizagem, inclusive as próprias dificuldades de aprendizagem, a tal ponto do psicopedagogo trabalhar para que essas dificuldades sejam sanadas. Então, realmente, o estudo da aprendizagem se dá pela psicopedagogia. E se estamos falando de cognição, de uma educação cognitiva, logo estamos falando de conhecimento. E conhecimento está também na base da psicopedagogia. Como o sujeito aprende? Qual o estilo de aprendizagem? Como que isso se dá? Como se dá esse processo? Por que algumas pessoas aprendem determinadas situações e outras não? Por que de repente aquela nossa criança, né, lá com os 7 aninhos, 6 aninhos, ali na aquisição da língua escrita, da alfabetização, de repente uns rapidinho desenvolvem o ato de ler. Outros custam um pouco mais. Porque realmente cada sujeito é um sujeito construído na sua completude bio, psico, sociocultural, ideológico, político. Né? Todo sujeito é um sujeito diferente um do outro. Cada um é cada um. Logo, cada um tem um estilo de aprendizagem, uma maneira, uma forma de aprender. E a psicopedagogia, ela entra em cena. Né? Ela entra em cena para fazer essa percepção. Vítor da Fonseca, que eu apresentei para vocês, nos faz o seguinte recorte sobre a educação cognitiva. Ele defende muito nesse livro a educação cognitiva. E o que é a educação cognitiva? Acredita no sujeito, estudante, acredita no aluno como ser aprendente, como indivíduo dotado intrinsecamente de capacidades e orientado contextualmente para aprender e para mudar. Então, já de início, a gente já percebe que a educação cognitiva, ela tem o aluno como centro. O aluno é o sujeito, o ser aprendente, o ser que vai construir o seu conhecimento. Né? Então, ele vai usar todo esse poder da cognição dele, se podemos chamar assim de poder. E aí, como ele nos coloca aqui, ele é orientado contextualmente para aprender e para mudar. Então, a educação cognitiva, ela não vê o isolamento, ela vê a contextualidade do processo.
né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente até lembra, né, da educação significativa de David Eusebel, que vai nos dizer o quê? Que a gente tem sempre uma base, uma âncora. O que faz sentido? O que realmente é significante para a gente? O que tem significado? Então, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Vamos ensinar o Z da zebra. Tem zebra aqui? Tem zebra nesta Amazônia? Zebra aqui na minha escola? Por que não iniciarmos com o Z do zinco, que é aquela telha que cobre lá a minha casa? Por que não iniciarmos com o Z do zip? O zip que tem na roupa, na mochila. Enfim, o que nós estamos querendo dizer aqui é que há necessidade de uma contextualização. A educação cognitiva, ela percebe o ato de aquisição do conhecimento de uma maneira contextualizada. E o sujeito que faz parte disso, ele desenvolve justamente as habilidades de aprendizagem para mudança. Prosseguindo, nós podemos ver que a educação cognitiva, ela visa desenvolver e maximizar os processos de captação, integração, elaboração e expressão da informação. No fundo, tudo que se pode definir como aprendizagem. É mais uma vez que eu afirmo que a psicopedagogia tem tudo a ver com a educação cognitiva. Porque nós estamos agora, neste ponto, falando justamente o que se pode definir como aprendizagem. O que é essa aprendizagem? Né? E a aprendizagem é o processo de mudança de comportamento obtido através da experiência, construída, né, por fatores emocionais, neurológicos, relacionais, ambientais, enfim. Nós vamos ter aprendizagem a partir do momento que a gente percebe essas mudanças. A gente se desenvolve, a gente aprende, se desenvolve, constrói. E justamente a gente aprende e produz esse conhecimento, que aí se dá justamente na educação cognitiva. A educação cognitiva, ela leva em consideração os conhecimentos prévios do educando, né, e tem como pressuposto fundamental o respeito pelo perfil cognitivo do sujeito. Pronto. Entramos de novo com a psicopedagogia no meio. Perceber, diagnosticar, alinhar como é o perfil cognitivo do sujeito também faz parte da psicopedagogia. Perceber como esse sujeito aprende. Né? Por que tem aluno, por exemplo, por videoaula agora, como nós estamos, tem aluno que está achando assim fantástico. Muito fantástico, porque aprende, é um estilo de aprendizagem dele está olhando videoaula, assistindo videoaula, lendo, olhando pelo computador. Tem sujeito que vai imprimir o material. Havia um texto legal na internet, deixou imprimir para ler. Já não consegue ler pelo computador, por exemplo, ou pelo smartphone e assim por diante. É só para nós percebermos que cada um tem um estilo de aprendizagem, uma forma, uma maneira de ter. Isso é um perfil cognitivo. Que perfil cognitivo você tem que está aí do outro lado? Qual é o seu perfil cognitivo? Como que você aprende? Como que o conhecimento é construído? E aí, justamente a educação cognitiva, ela leva em consideração os conhecimentos prévios, parte de uma concepção dinâmica do potencial da aprendizagem. A educação cognitiva, ela não é estática, imutável, pelo contrário, ela é dinâmica, ela é transformadora. A educação cognitiva, em outras palavras, ela percebe o potencial do sujeito, da maneira de como ele aprende determinadas situações. E na escola, citando para a escola, os determinados conteúdos. Né? Tem aluno que vai aprender a somar com os palitos de picolé. Aí o professor leva os palitos lá. Leva as pedrinhas. Tem outros que vão olhar apenas os números, o grafismo, e vai conseguir.
né? Tem outros que vão com os dedos contando, por exemplo, enfim. Né? Então, cada um vai vendo que elementos tem. E por isso que é importante nós, enquanto psicopedagogos, percebermos essas situações. Né? Tem sujeito que, para a compreensão leitora de um texto, precisa das imagens. Ou seja, é um aluno, um paciente, um sujeito que entende a leitura, a compreensão leitora, melhor dizendo, através de textos imagéticos e dos textos escritos. Este sujeito faz um alinhamento entre ambos e ele consegue fazer uma compreensão leitora. Então são conhecimentos, é o que ele tem, é a maneira que se tem. Pensar numa educação cognitiva, como nós já falamos, é pensar nos conhecimentos prévios dos alunos. Isso me faz lembrar também de Paulo Freire. Né? Então, Paulo Freire também nos colocava isso. Né? Eva viu a uva. Por que foi a Eva? Por que viu a uva? Por que não amassou a uva? Por que não era a manga? A jaca? Não podia ser a Maria, o João? E assim por diante. É a gente pensar numa contextualização. A educação cognitiva, ela pensa nessa contextualização. Atenção! Não estamos aqui dizendo em hipótese alguma, jamais, que não vá conhecer a uva, por exemplo. Vai. Mas por que precisa partir dela? Não é? É que nem aquele conteúdo, meios de transporte. O avião, o helicóptero, o trem, o ônibus. E o menino que vai da casa dele até a escola numa carroça, que vai de bicicleta. Não são meios de transporte? O que de fato é o conceito meio de transporte? De repente naquela cidade, no lugarejo, na comunidade do sujeito, ali de repente não tem nem ônibus, só carro. Então o que é um ônibus? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: vamos trabalhar meios de transporte? Vamos. E por que a gente não começa com os meios de transporte da realidade sociocultural do sujeito, do aluno? Por que não? Vamos começar o conhecimento, a construção do conhecimento, a partir da realidade sociocultural do aluno, do sujeito. A partir daí, a gente prossegue para as outras demandas. O avião, que um dia ele pode pegar o avião, o trem, o navio e assim por diante. Né? Então nós precisamos pensar no que se tem real, no que é realmente, no que realmente tem significado. O que traz para esse aluno? Então, se nós vamos começar com uma lista de frutas, por que não começarmos com as frutas da região? As frutas que o sujeito tem contato, para depois partirmos para outras frutas, por exemplo. Isso também nos leva a pensar no próprio livro didático, não é? O livro didático é feito aqui no norte, no Pará. Que livro didático nós usamos? O que vem de outras regiões. Então, os textos que estão lá são de outras regiões. Né? Toda a estrutura, as imagens, por exemplo. Por que não pensarmos em situações daqui? Quando eu trabalho o conteúdo de contos, por exemplo, em língua portuguesa, no 7º ano, no 8º ano, no livro didático, vem aqueles contos da literatura clássica, canônica. E por que eu não posso trabalhar os contos do grande inglês de Souza, daqui do Pará, da Amazônia? Então, quando eu trabalho isso, dentro da Amazônia, eu estou trabalhando a realidade. Nisso eu estou respeitando os conhecimentos prévios que esse aluno já tem. Não estou dizendo que ele não vai conhecer os outros contos. Vai. Mas depois que ele produziu o conhecimento,
adquiriu conhecimento, reconstruiu e construiu a partir da realidade sociocultural. A educação cognitiva, portanto, meus queridos acadêmicos, é justamente a educação que percebe como esse sujeito aprende, como ele adquire esse conhecimento, como isso se transforma, se reconstrói, e pensando sempre nessa realidade, na realidade sociocultural dele. Para nós psicopedagogos, isso é muito importante na hora do diagnóstico psicopedagógico. Olha só o que o Fonseca nos fala aqui. O diagnóstico psicopedagógico tende a transformar os observadores, nós, em pesquisadores críticos sobre como os observados, os sujeitos, se colocam perante as situações de observação, sobre como eles utilizam seus recursos cognitivos, atendem e percebem os dados do problema, como os processam, os analisam, os comparam, os relacionam, e que estratégias esses sujeitos colocam em jogo na hora de elaborar, planificar e antecipar as respostas. Como fazem uso dos procedimentos de verificação e de controle para exprimirem as suas respostas ou soluções. Nós, psicopedagogos, quando estamos lá atuando, a gente faz questões. O nosso atendimento psicopedagógico é muito na construção do diálogo, da reflexão. Então, como é que esse paciente, esse sujeito, ele nos responde a isso? Como é que ele elabora? É dado-lhe um problema, é feita uma questão, como é que ele faz essa elaboração para dar a solução? Que procedimentos ele utiliza para isso? Fonseca 2009 nos diz assim, que o diagnóstico psicopedagógico é aproximar-se da arquitetura cognitiva do indivíduo observado. Então é a gente ter uma aproximação, é a gente perceber o perfil cognitivo do sujeito. A partir do momento que a gente percebe isso, que a gente consegue ter esta noção, é que a gente pode pensar numa intervenção psicopedagógica. Numa intervenção psicopedagógica olha a palavra, atenção, hein? Olha a expressão. Uma intervenção psicopedagógica de acordo, adaptada, alinhada com o perfil cognitivo do sujeito. Senão não vai nos adiantar. O nosso trabalho psicopedagógico será em vão se a gente não conseguir fazer o alinhamento entre o perfil cognitivo do sujeito e a intervenção psicopedagógica. Isso precisa realmente estar casado. Portanto, a educação cognitiva pensa em 2 pontos. Aprender a aprender e a resolver esses problemas. Aprender a refletir, aprender a pensar, aprender a raciocinar, aprender a se comunicar. A educação cognitiva percebe no sujeito que ele é um ser capaz, um ser altamente capaz de aprender a aprender, de produzir o conhecimento. E é aí que está, de fato, a relação da educação cognitiva com a psicopedagogia. Tranquilo? Espero que a gente tenha iniciado, é um início de conversa e que nós possamos, claro, nos aprofundar nas nossas leituras, nos nossos estudos e mais em outras aulas, em outros processos que nós vamos estar construindo através de uma educação cognitiva. Até mais, hein?